E aí, pessoal? Eu sou o M. Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Bom, na partida de hoje, nós veremos aí um novo personagem que ainda não apareceu na nossa série, que é o Ninzovic. O Ninzovic, ele é um jogador bastante famoso do passado, principalmente por dois livros dele, O Meu Sistema e A Prática do Meu Sistema, que foram livros bem, não vou dizer polêmicos assim para a época, mas eles iam contra algumas regras do xadrez posicional que eram bem estabelecidas já desde o Steinitz, né? O Steinitz que já apareceu na nossa série foi um dos jogadores que contribuiu mais assim para, digamos, criar algumas regras do xadrez posicional no início do século XX. O Nizovic, ele já é parte do que a gente chama da escola hipermoderna, que vem desafiando essas regras, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque vou falar um pouco mais sobre a escola hipermoderna quando a gente conhecer outro jogador dessa época. Mas o Rubinstein aí que tá de pretas, a gente já conhece, né? Temos partidas na playlist aí de partidas que todo enxadrista deveria conhecer do Akiba Rubinstein. Tem partidas táticas, posicional também. Era um jogador já moderno pra época, mas bem fiel a essas regras posicionais que vinham desde o Steinitz. E o Nizovic, ele já propunha uma forma diferente de jogar xadrez. Então, essa parte de jogar e de pensar xadrez, diga-se de passagem. Então essa partida ela tem meio que um conflito de estilos, mas o que eu gosto bastante nela vai ficar claro a partir do meio jogo. Então não vou me demorar muito aqui na abertura. Foi uma abertura inglesa, cavalo C3. Rubinstein, como eu disse, é um jogador bem clássico, já tenta pegar o centro rápido. Ninzovic jogou com E4. E aí o Rubinstein fez cavalo B4. Cavalo por C3, BC3, G6, D4, vira Grunfeld. Transpõe. Mas jogou cavalo B4 aqui o Rubinstein de olho no cheque em D3, né? E o Ninzovic faz um lance que na época foi uma novidade, bispo C4, mas hoje em dia é muito jogado. Hoje em dia você encontra muitas partidas com esse lance aqui, com esse bispo C4. A ideia das brancas é que se der o cheque, joga rei E2 mesmo, porque esse cavalo ele não está estável em D3. Então, por exemplo, depois de cavalo C1, torre por C1, as brancas desenvolveram várias peças aí, né? O rei tá no centro, mas ele não pode ser atacado e as brancas conseguiram um desenvolvimento muito rápido. Então, esse era o ponto aí da abertura. Mas o Rubinstein não aceitou o desafio, ele jogou E6. Então agora roque, cavalo C6, D3. Aí as brancas já estão prontas para jogar A3, né? Expulsar o cavalo ali. Então o Rubinstein jogou cavalo D4, liberou a casa C6 aqui. E cavalo toma, toma, cavalo E2. Ficou com um bispo forte em C4, né? Sem dúvida, esse bispo tá melhor do que ele estaria em E2, por exemplo. 6, cavalo, bispo D6. Ele joga F4 aqui, começa a usar a maioria da ala do rei. Ok, toma F3. Mizovic segue desenvolvendo as peças. E em algum momento ele pode estar pensando em jogar com F5 e abrir a ala do rei. Ou E5 e depois F5. Tem essas duas formas de tentar atacar. Então o Rubinstein aqui, ele joga F5, é um lance para limitar, né, as peças das brancas, tanto o cavalo quanto o bispo aqui. O cavalo porque ele não fica com acesso em E4, por exemplo, e o bispo porque fica bloqueado pelo próprio peão. Mas foi torre E1, cavalo C6, voltou finalmente o cavalo ali, e jogou torre E2 aqui o Ninzovic. Ele joga meio que esperando e se preparando para tentar pegar o controle da coluna E. Porque, por exemplo, se joga E por F5 e E por F5 direto, é mais fácil das pretas terem torre 8 para contestar o controle das brancas na coluna aberta. Então essa é uma dica, né? Quando você tá pensando em tentar dominar uma coluna, faz sentido você aumentar a sua força máxima possível ali antes de abrir, né?
Se a coluna ainda não tá aberta. Então ele primeiro ele quer dobrar em E1 para depois jogar E por F5. Faz muito sentido. O Rubinstein jogou dama C7. E agora o Nizovic decidiu trocar, que ele jogou F5, E por F5 e E por F5. Até aqui vocês podem ver que eu não fiz muitos comentários longos na abertura, né? Fiz comentários mais breves, porque senão ia ficar muito longo, assim, ia ficar um pouco fora de propósito também, né, da gente acompanhar, porque o momento mais interessante da partida, ele começa a partir de agora. Essa é uma posição interessante, e eu quero que vocês tentem descobrir qual foi a jogada do Nizovic nesse momento. Mas a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Você pode pausar o vídeo e tentar pensar em 5 lances que você faria de brancas. Tenta pensar um pouco quais são as vantagens das brancas, se as brancas têm vantagens, quais são essas vantagens e como você criaria um plano para tentar explorar isso. E aí eu te dou um desafio. Você pode pensar em 5 jogadas e tentar chutar 5 jogadas aí como se fosse a do Nizovic. Vamos ver se você acerta. Eu acho que a maioria vai pensar em 5 lances e não vai acertar qual foi a jogada do Nizovic nessa posição. Mas boa sorte. Pausa o vídeo aí e tenta descobrir. E aí, tentaram? Eu falei isso, né, dos 5 lances, porque eu já trabalhei essa partida em live com o pessoal no canal. E assim, eu dei essas 5 chances e muita gente errou. Demorou. E se eu não me engano, tinha muita gente assistindo e ninguém acertou qual foi a jogada aqui do Nizovic. Mas vamos por partes. Vamos tentar imaginar. Vamos tentar fazer o processo que eu falei. Primeiro vamos pensar: as brancas têm alguma vantagem? Eu acho que alguns de vocês vão ter chegado à conclusão de que sim, as brancas têm alguma vantagem. Quais são as vantagens estratégicas que as brancas têm aqui? A gente pode pegar 3 dessas vantagens, tá? Identificar 3 vantagens. Primeiro, a mais óbvia. A torre das brancas controla a única coluna aberta do tabuleiro, certo? Esse a gente bate o olho e vê ali, a torre está controlando a coluna aberta. Ok. Segundo, o bispo de C4, ele é uma peça bem forte nessa posição. Ele está cortando o rei preto. Além de ele dominar uma diagonal aberta bem importante aí, né? Que é a diagonal A2G8. Ele deixa o rei preto meio longe ali do centro. E talvez, né? Isso possa ser explorado de alguma forma numa posição de ataque. Então essa seria uma segunda vantagem. E a terceira, que talvez é um pouco mais sutil, que muita gente não identifica de cara, é que o peão de D4 das pretas é uma certa fraqueza aqui, né? Ele é um pouco fraco, porque ele tá isolado. As pretas estão com 3 ilhas de peão, e apesar que as brancas também têm 3 ilhas de peão, mas o peão de D4 ele tá mais exposto, é mais fácil de atacar ele do que do preto atacar o de D3, por exemplo. Então essas seriam 3 vantagens que as brancas têm. Mas beleza, também dá pra gente concluir o seguinte, dá pra gente pensar, pô, mas essas fraquezas, essas vantagens das brancas são tão grandes assim? São vantagens tão gritantes que o preto vai perder a partida por causa disso? E a gente vai acabar concluindo que não parece tão grave. Por quê? Sobre a coluna aberta. Tá, o branco tem a coluna aberta. Mas o que impede as pretas de nos próximos lances jogarem bispo D7 torre A8? E já trocar tudo, trocar as 4 torres na coluna. Aí não vai ter torre pra pôr na coluna, né? Se trocar as 4 torres, não tem como explorar a coluna. E isso acabaria com essa vantagem das brancas. Tudo bem, esse é um raciocínio possível. O outro que a gente pode pensar é sobre o bispo. Ok, esse bispo tá forte, ele corta aqui a diagonal e o rei fica preso lá em H8 por conta disso. Mas assim, qual é a chance de ataque das brancas? Só tem o bispo aí fazendo isso, né? Tá longe ainda de vir um ataque. Então por que o preto vai ter que se preocupar logo agora com um ataque? Concordo também com essa justificativa. E por fim, a gente pode falar: o peão de D4 é isolado, é verdade. Mas para começo de conversa, esse peão nem foi atacado ainda. Ele nem tá sendo pressionado. E ele tá defendido por enquanto. E eu nem vejo tanta dificuldade, né, das pretas colocarem mais defesas aí com bispo C5 ou dama B6. Então por que o preto já estaria preocupado com isso? Bom, todas essas justificativas são válidas. E elas têm seu fundo de razão. Tudo que a gente falou aí é verdade. Se o preto conseguir fazer essas coisas, tipo trocar as torres na coluna E, não levar um ataque direto contra o rei, manter o peão de D4 bem protegido, o branco não vai ter vantagem. Mas também é verdade que o branco tem no momento essas pequenas vantagens estratégicas. E o Nizovic, apesar de ele ser um jogador pra época assim meio revolucionário, com ideias que destoavam da maioria,
Algumas regras do Steinitz, obviamente, ele concordava. Por exemplo, que o lado que quer fazer um ataque ou que tem vantagens, ele precisa acumular pequenas vantagens e depois transformar isso em algo, senão ele vai perder elas. Isso é uma regra que todo mundo sabe e que faz muito sentido. Então ele pensa aqui, como que eu posso tentar trabalhar todas as minhas vantagens nessa posição? Que lance e que plano, né? Qual é o plano certo para eu explorar essas vantagens e que jogada que vai me ajudar a fazer isso? E aí ele encontra uma jogada surpreendente, mas que é muito forte e que eu acho muito bonita. Aqui o lance das brancas foi cavalo H1. Óbvio, né? Que cavalo H1 é o lance que vai trabalhar todas essas vantagens. Como que vocês não perceberam isso? Não, tô brincando, pessoal. Logicamente, cavalo H1 é um lance que surpreende. Muita gente aí tá vendo e não vai entender. Tipo, não, por que cavalo H1 é a jogada forte? Não entendi nada disso aí. Mas ele percebe o seguinte, né? O primeiro ponto que o Ninzovic percebe aqui é que o cavalo é uma peça que não tá muito boa nessa posição, porque ele não tem como vir pro centro aqui, pra casa E4. Certo? Esse é o primeiro ponto que ele percebe. Mas aí ele identifica aqui, se ele conseguir manobrar esse cavalo pra G5, então seria essa a rota, né? Cavalo H1, F2, H3 e G5. Ele vai estar explorando as vantagens que a gente mencionou antes. Uma delas é que o cavalo pode pular para E6, é um ponto importante da coluna E, mas principalmente dá para criar ideias de ataque em cima do rei preto. E aí sim, imagina que esse cavalo já tá em G5, aí dama H5 é uma ameaça muito séria, né? E as brancas ficam praticamente ganhas na hora quando o cavalo chega em G5. Então, esse lance eu considero ele genial. Mas ainda pode parecer que não. Isso pode não ter ficado ainda suficientemente claro para quem está assistindo, porque vocês têm todo o direito aqui de se fazer a seguinte pergunta: tá, mas isso dá certo? O cavalo ainda não tá nem perto de G5, né? Por que, que é tão forte assim esse plano se ele tá tão longe? Vai levar 4 lances pro cavalo chegar em G5. Não é o tempo das pretas se organizarem? Então vamos lá. A gente tem sempre que fazer funcionar no cálculo as coisas no xadrez, né? Tem uma frase que eu gosto que diz: xadrez é 99% cálculo. Não adianta nada você pensar num plano se aquilo não funciona de uma forma concreta. E logicamente o Ninzovic chegou na conclusão de que cavalo H1 era o melhor jeito dele criar um plano para explorar as vantagens que ele tem na posição, mas ele teve que trabalhar isso de forma concreta e ter certeza que dava tempo de fazer esse plano, que o cálculo não tinha nenhum furo. Vamos ver como que isso aconteceu na partida. Mas ó, só pra mostrar aqui, um lance mais natural como torre F1, joga bispo D7. E aí é difícil de ver como que o branco continua pressionando, porque as casas da coluna E estão todas protegidas. Então não vai ter uma invasão na sétima nem na oitava. Mas ele jogou cavalo H1. O Rubinstein aqui fez bispo D7. Naturalmente, ele continua desenvolvendo e quer trazer uma torre para E8. Cavalo F2. Torre E8. Aí jogou torre E1. Torre E2. E torre toma. Beleza, simplificou ainda, trocou uma torre. Mas aqui já tem o primeiro problema que as brancas enfrentam, que as pretas enfrentam. Certamente ele gostaria de jogar torre 8, que é um plano que eu falei antes, né? Trocar as 4 torres para não ter problemas na coluna. Só que aqui as brancas têm torre 8, bispo E8 e agora joga dama D5. Aí vejam que nessa posição o problema do rei é muito mais sério. E parecia muito distante antes, né? Parecia que estava muito longe de explorar a posição do rei. Mas como tá ameaçando dama G8 mate, as pretas têm que defender com cavalo E7. E agora dama por D4. Lembra que o peão de D4 parecia super defendido e nem estava sendo atacado? Caiu o peão. Então percebam que nessa pequena variante, esses 3 temas que a gente viu, as 3 vantagens ali estratégicas das brancas, elas se combinam na linha. O branco tá com pressão na coluna E, aí quando sai essa pressão, ele ameaça mate e no fim cai o peão de D4. Então esses 3 temas se relacionam, né, nessa posição. E ainda mais interessante é perceber que isso só é possível porque o cavalo tá em F2. Porque se o cavalo tivesse em G3, agora sobrava bispo C5 ganhando a dama. Então vejam como as coisas parecem até. Parece até que é mágica, né? Que acontece tudo milimetricamente calculado. Mas é pura lógica do xadrez, de uma posição superior e você saber trabalhar isso. Portanto, o Rubinstein aqui, ele joga cavalo D8, tentando reposicionar as peças, né? Ele quer pôr o bispo em C6 e talvez trazer o cavalo para a ala do rei. Mas aí, cavalo H3, bispo C6, dama H5. E, de repente, o cavalo que estava muito longe de G5 já está a um lance de chegar naquela casa. Além disso,
o controle da casa E8 ali pela dama faz com que não dê para as pretas jogarem torre 8 mais uma vez. Por isso jogou G6. Aí uma pergunta que fazem é: não daria para jogar H6 aqui? Para não ter o cavalo G5? Para evitar isso? Daria. Só que ele joga cavalo G5 da mesma forma. E ainda assim, e agora o ataque das brancas é muito forte. Por exemplo, né? Se joga um lance assim descuidado, B5, que é pra atacar o bispo, tem dama G6. É o que eu falei, o cavalo chegou em G5, as ideias de ataque são muito mais fortes. Ameaçou mate em H7, quando toma, mate. Volta. E se jogar bispo F4, que parece bom, aí tem bispo B4. Torre F6 e torre E8. E mate também. Então jogou G6. Né, a dama defende a segunda aqui, mas por outro lado enfraquece algumas casas na ala do rei. Dama H4. E aqui ainda não dá pra jogar torre E8, porque depois da troca... O problema do G6 é que tem esse cheque aqui, e as brancas vão escolher que peça que elas ganham, né? Se é o bispo de D6 ou o cavalo em D8, porque vai ter que jogar dama G7. Portanto, o Rubinstein ele segue tentando se defender e joga rei G7, para controlar as casas que o peão de G6 enfraqueceu. E aí ele prepara, talvez, para tentar torre 8 no próximo. Mas nesse momento o Nizovic encontrou outro lance bem forte. Então, mais uma vez aí, jogam as brancas. Bom, aquele plano que parecia super distante, né, que parecia um sonho levar o cavalo para G5, ele já não é mais tão distante assim. Ele já é quase uma realidade, né? O cavalo pode chegar em G5. Mas não agora. Porque agora se joga cavalo G5, depois de H6, essas casas estão protegidas. Então depois de um lance como cavalo E6, troca aqui. E, bom, o branco tá melhor ainda, vai. O branco tem vantagem. Mas as simplificações tendem a facilitar um pouquinho a vida das pretas. Então não parece a melhor ideia pro Ninzovic. Em vez disso, ele percebeu o seguinte: as pretas foram obrigadas a reposicionar suas peças, digamos, por causa dos últimos lances, né? Pra evitar cavalo G5, pra evitar uma entrada da torre na oitava, esse tipo de coisa. Mas ele continua mantendo o controle da coluna e as possibilidades na ala do rei. Como a gente conversou lá atrás, as brancas têm três vantagens estratégicas sempre aí. Que são a posição do rei das pretas, a coluna aberta, e tem um último tema que às vezes a gente esquece, é esse peão aqui. Lembra que esse peão parecia super defendido e não tem nenhum problema o peão de D4? O Nizovic não esqueceu desse peão não, então ele joga dama F2. E agora ele lembra o Rubinstein o seguinte, você pôs o bispo em C6, não tem como trazer o cavalo aqui. Então eu vou atacar seu peão. Como que vai defender agora? Uma opção que as pretas tinham era a dama B6, mas eu acho que o Rubinstein aqui não queria deixar a dama muito longe da ala do rei, né? Então ele joga bispo C5. Só que isso permite que o Nizovic continue melhorando a posição dele. Como, né? Muitas vezes você pode melhorar a sua posição piorando as peças do adversário. Nem sempre para melhorar. Aí é uma coisa um pouco sutil, mas que é legal quando você entende. Nem sempre para melhorar a sua posição você precisa ativar suas peças, melhorar as suas peças. Não, às vezes só de você piorar uma peça do adversário, automaticamente você já melhora o seu jogo. E o Nizovic faz isso com B4. Porque o bispo precisa continuar defendendo o peão aqui. Então ele vai para uma casa pior, bispo B6. E não só isso. As brancas têm um jeito muito forte agora de explorar essa mudança na posição que aconteceu nos últimos lances. Então, como vocês jogam aqui? Jogam as brancas. O que aconteceu nos últimos lances, né? Vamos pensar. Tá, o Ninzovic atacou D4. O, o Rubinstein defendeu com o bispo C5. Aí veio o B4 e o bispo foi para B6. O que isso muda, né, para os dois jogadores? Para as brancas não muda tanta coisa. Mas para as pretas, o que ele perde, né, com o bispo indo lá para B6? O bispo agora ele só fica defendendo o peão. Mas ele deixou as casas do centro ali enfraquecidas, principalmente E7. Então ele volta a pensar na coluna aberta e joga dama H4. Então é muito legal perceber como as vantagens elas estão sempre se combinando nas posições. Sempre as ideias em cima do rei, aí depois ele ataca o peão de D4, força o bispo aí para B6, volta a pensar na coluna aberta agora. É muito instrutiva essa partida pela forma como o Nizovic vai manejando essas vantagens, sempre alterna de uma para outra. Jogou torre E8,
único, né? Meio forçado, pra não deixar entrar uma torre na sétima ali. E aí ele encontrou um outro lance bem forte aqui, que foi torre 5. Gostei dessa jogada. Ele usa o que a gente chama de posto avançado. Ainda tem uma aula na playlist do livro Giants of Strategy só sobre posto avançado. Quem quiser, dá uma olhada nessa aula depois. Mas posto avançado é uma casa de importância estratégica no campo adversário que ele não pode expulsar suas peças usando peões. Então, esse é a principal característica do posto avançado. O ponto principal é que não dá para tomar em E5. Porque quando toma, agora o bispo de D2 entra no jogo. E entra com um efeito devastador, ó. Dama por E5, dama H6. E pra onde o rei for, leva mate. Se ré F6, bispo G5. E se ré H8, dama F8 é mate. Então o que o Rubinstein faz aqui? Ele quer expulsar essa torre de E5. Ele joga cavalo F7. É um ponto... Faz bastante sentido, né? Ele quer defender também essas casas aqui. Então o cavalo veio para F7. E agora o Ninzovic mostrando que ele era um jogador muito atento para ideias inesperadas, assim, né? Eu acho que o próprio Cavalo H1 já mostra isso nessa partida. Mas o que eu gosto, né? O que eu gosto dessa partida aqui, principalmente, é como o Ninzovic, ele não fica muito preso, amarrado às próprias vantagens. Ele sempre tá buscando formas de alternar o plano, né? De alternar a vantagem que ele tá explorando naquele momento. E também de transformar a vantagem dele. Essa é uma característica de jogadores muito fortes, de mestres, que é ter um pensamento flexível. Você não fica preso só a um tipo de ideia, você está sempre considerando que a vantagem pode ser transformada. E que não necessariamente isso significa você desperdiçar a sua vantagem. Porque nesse momento ele joga um lance que a maioria das pessoas não gostaria de fazer, eu acho. Bispo toma F7. A gente tá falando faz bastante tempo da força desse bispo, né? Mas ele abre mão do bispo. Por quê? Porque dama toma, e agora ele joga cavalo G5. Então ele ganha aquele cavalo que a gente tava querendo trazer pra G5 faz tempo, ó. Chegou. Chegou atacando F7 e H7. Isso força a dama a ir pra G8. E agora ele faz ainda mais uma troca. Ele toma em E8. Sabendo que não dá pra capturar com a dama, né? Tem que tomar de bispo. Mas aí vocês podem estar pensando, pô, mas trocou o bispo, que era uma peça que tá forte, ele faz um tempão, trocou a torre que tá pressionando a coluna E o jogo inteiro. E aí? E agora? Como que é a vantagem das brancas? Como que vai continuar no jogo? Aí é um ponto interessante. Tentem descobrir aqui qual foi o lance das brancas. Então, lembra daquilo que eu falei lá atrás, né? Por mais que você tenha um plano, que você esteja pensando de uma forma estratégica, que você faça um bom jogo posicional, é importante que as suas ideias funcionem de forma concreta. Quando a gente fala de forma concreta, significa que tem que ter cálculo. Tem que calcular e ter certeza que o plano dá certo ali. Da mesma forma que isso funcionava antes, né? Que era uma exigência antes, agora também é o mesmo caso. Então, a gente tende a pensar assim, de uma forma muito superficial. Eu não vou trocar em F7 e também não vou trocar em E8, porque isso vai diminuir minha vantagem. Eu tô trocando peças, estou facilitando o trabalho da defesa do adversário. Mas é muito importante que você continue procurando ideias, continue checando no cálculo se não tem nada na posição. Porque o Nizovic ele percebeu que as trocas, elas não iam diminuir a vantagem dele. Elas iam apenas transformar a vantagem para um outro tipo de vantagem, uma outra natureza, mas continuaria ali. E ele faz isso, né? Ele entra nessa posição porque ele já tinha visto que agora o lance é dama E1. E é a dama que toma o controle da coluna E. Então a coluna aberta continua ali. É interessante isso, né? Só que agora ele vai explorar com a dama. E as pretas estão muito descoordenadas para impedir a invasão da dama das brancas. Por exemplo, se bispo D8, cavalo E6 e ganha uma peça. Então é legal perceber que mesmo trocando ali, ele não perdeu a vantagem, ele só transformou ela e ele estava atento, né, no cálculo, para ver que ele ainda teria como explorar isso e criar problemas para o adversário. Além de tudo, né, nessa partida, o cavalo H1, a gente tende a lembrar mais desse lance do cavalo H1 para passar o cavalo para G5. Mas não vamos nos esquecer como a dama das brancas trabalhou nessa partida, né? Essa dama estava em F3, ela veio para H5, depois ela veio para H4, aí ela voltou para F2, forçou o bispo a ir lá para B6, aí ela voltou para H4 e agora ela volta para E1. A dama também faz várias manobras aí e a todo momento cada lance de dama cria uma fraqueza nova na posição das pretas. Então aqui o Rubinstein jogou bispo C6, tentando soltar um pouco o jogo. Mas dama E7 e H8. E aí a gente chega no momento decisivo da partida. Então quero que vocês calculem aí, hora de usar o cálculo tático, concreto e tal.
e tentar descobrir como que o Ninzovic arrematou essa posição. Jogam as brancas. Bom, como sempre, a tática ela surge de um jogo posicional superior, né? Quase sempre o lado que o lado que tá melhor estrategicamente, a tática favorece ele. Não é por acaso isso, não é mágica nem nada, né? Eu costumo falar que no xadrez não tem mágica, tem lógica. Então, se suas peças estão mais bem colocadas, é óbvio que é mais fácil de você ter um golpe tático para ganhar a partida. Tem dois jeitos de ganhar essa posição. Um deles é o cálculo bruto, assim, é o cálculo forçado, que seria cavalo F7, rei G7, cavalo E5, e quando o rei volta para H8, toma em C6, dá o cheque em E5, tem que jogar dama G7 e dama B8, e aí cai uma peça. Esse seria o jeito bruto, assim, né, de cálculo, e é forçado, tá certo, é uma linha ganhadora. Então tem duas soluções. A solução da partida do Ninzovic, ela tem um caráter mais lógico, assim. Ele raciocina da seguinte forma, né? O que eu preciso aqui para ganhar? Eu preciso ter mais uma peça ativa, porque eu já tenho a dama e o cavalo prendendo a posição adversária, mas por enquanto até que tá defendendo, né? Se ele não viu aquela ideia com cavalo E7, cavalo E5, ele vai pensar que no máximo tem uma repetição depois de cavalo F7. Mas ele percebe que ele tem mais uma peça, né? Que é o bispo. Então ele precisa só dar um jeito de colocar esse bispo no jogo. E faz isso com B5. E realmente, isso aqui desmorona a defesa das pretas agora. Porque o ponto é que se bispo toma B5, dama F6 agora ataca B6 e ganha uma peça. E se joga A por B5, aqui ele ganha com cavalo E6, primeiro ameaça dama F6, né? Se H6, dama F6, rei H7, cavalo F8 tem que entregar a dama. E se H5, para liberar a casa H7 pro rei, ele joga bispo B4. E aí com essa ativação do bispo, aí não tem o que as pretas fazerem, né? Vai acabar tomando mate. Bispo D5, dama F6, rei H7, o rei vai subir lá para H6, mas bispo F8 e mate. Portanto, depois do B5, o Rubinstein joga dama G7, mas aí perde uma peça, né? Perde uma peça e com tantos peões ainda no jogo é que é impossível formar uma fortaleza. Então, a conversão aqui foi bem tranquila. O Ninzovic foi entrando, né? Ele basicamente usa a peça a mais dele. E já era, né? Aqui dá pra trazer o rei pra C4, dá pra levar o bispo pra G7 e ganhar o peão de H6. Tem várias linhas que são ganhadoras para as brancas. Então, essa é uma partida, uma das minhas preferidas, se não a minha preferida do Ninzovic aí. Não só pela ideia do cavalo H1 e pelas manobras de dama, mas pela forma como durante toda a partida ele monta ali um plano muito lógico e ele consegue provar que a estratégia dele tá correta, né? Porque a todo momento, quando a gente tenta usar o cálculo concreto para ver se funciona ou não, a gente percebe que as ideias dele estão certas, né? E que a tática sempre favorece o lado que está estrategicamente superior. Então essa é uma partida que eu gosto bastante, aí, apesar de ser contra um dos nossos heróis clássicos aí da série, que é o Rubinstein. É, é uma grande partida aí do Ninzovic, eu acho muito instrutiva para aprender um pouco sobre planos no planos estratégicos, né? Como que você combina isso com cálculo, transformação de vantagens. Tem vários temas aí que são bem legais nessa partida. Então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de curtir aí, de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse aí, como essa série e outras. E deixa aí nos comentários o que você achou, né? Se você já conhecia essa partida, se você gostou, alguma sugestão para aparecer na série, alguma sugestão para os vídeos. Podem mandar aí que a gente vai sempre conversando nos comentários. Então, valeu para quem assistiu e até a próxima.